Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. Como eu sempre digo, é uma honra e um privilégio para mim tê-los aqui. Então sejam muito bem-vindos. E se você não me conhece, eu sou a Alessane e eu aqui nesse canal, no canal Merak, eu falo sobre assuntos relacionados à expansão da consciência e que também possam servir como ferramentas para o nosso crescimento pessoal e espiritual, e também um pouco sobre a lei da atração, para que a gente possa atrair abundância, sermos mais felizes, mais completos, como se já não fôssemos completos, não é mesmo? Confere para ver se você tem interesse no conteúdo e também se tem afinidade com a minha energia, e se tiver, compartilha, comenta, curte os vídeos, por favor, e muito importante, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificação às segundas, quartas e sábados, que são os dias que eu compartilho vídeo novo. Então, desde já, meu muito obrigada. Eu faço esse trabalho, eu não peço nada em troca, além de que você compartilhe, ou que, mais importante ainda, se inscreva no canal e ative o sininho. Então, não tô tentando vender nada, é uma plataforma que eu utilizo realmente para compartilhar as coisas que eu venho estudando, que eu venho aprendendo e observando com a vida, e também dos cursos, das qualificações que eu já fiz ao longo dos anos. Então é um prazer estar aqui e é muito importante para mim saber como vocês estão recebendo essa mensagem, o que vocês estão pensando, e também ouvir suas sugestões. Então muito obrigada. E hoje, gente, eu venho falar sobre um assunto, eu evito às vezes falar sobre assunto meio pesado ou polêmico, porque eu tenho uma característica pessoal que é algo que eu não achava que fosse um problema, né? Mas desde que eu comecei a fazer meu treinamento como terapeuta, e também eu tenho feito terapia já há alguns anos, eu consigo me visualizar, me compreender, me conhecer muito melhor. Eu tenho uma tendência, eu nem sei como é que fala isso em português, a ser people pleaser. É uma pessoa que quer se dar bem com todo mundo, que quer agradar todo mundo, que quer que todo mundo goste da gente. Quem não, né? Mas isso é perigoso, porque quando a gente tenta às vezes se adaptar e se comportar de alguma maneira que sabe que vai receber aprovação, né? Às vezes as crianças fazem isso, e muito frequentemente, que provavelmente foi o que aconteceu comigo, as crianças sabem o que vai causar um resultado positivo, né? Então quando elas dizem para um adulto, olha, eu adoro estudar, então as pessoas, ai, que legal, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser médica, olha, que legal. Então a criança aprende muito rapidamente, inconscientemente, óbvio, a dizer as coisas que causam um impacto legal, né? A menos que essa criança seja meio cabeça dura e queira se rebelar muito cedo, e aí não queira fazer o esforço. Mas se a criança está prestando atenção, ela sabe como manipular, como dizer as coisas que gera nos adultos a aprovação que elas querem, a validação. E muitas vezes, isso foi o que aconteceu comigo, eu acredito, eu usei muito dessa ferramenta e acabo que muitas vezes me moldando para ser apreciada, ser validada, e para que as pessoas gostem de mim. E isso, às vezes, não só às vezes, na maior parte dos casos, faz com que a gente perca a nossa autenticidade, porque a gente usa sempre essa máscara e tenta se moldar ao que as pessoas esperam de nós. E a gente suprime, eu nunca sei essa palavra, a gente acaba reprimindo uma característica nossa mesma, ou às vezes a nossa opinião, o nosso verdadeiro eu, porque a gente quer ser aprovada e que todo mundo goste da gente. Então a minha tendência é falar de assuntos bonitinhos, legais, que as pessoas gostam, mas eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que ter a noção de que o que eu falo aqui não vai agradar todo mundo, e tudo bem. E hoje eu vim falar sobre morte. Esse é um dos meus assuntos preferidos. E eu tô sendo honesta, né? Porque se eu quisesse ser gostada, admirada por todo mundo, eu ia dizer, não, eu gosto de falar sobre vida, felicidade, que também é um assunto que eu gosto mesmo. Mas morte é um assunto muito interessante pra mim, porque eu sempre questionei internamente, né? Nem sempre eu falei isso em voz alta, porque as pessoas não gostam de falar, elas se sentem muito desconfortáveis em falar sobre morte. E eu sempre achei muito interessante como todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer falar no assunto. Ninguém admite e ninguém visualiza isso. A gente tem a tendência, nós seres humanos, a achar que a nossa vida vai ser para sempre, e aí a gente acredita, não sei se é verdade ou não, que há vida depois da morte, ou que há céu, ou que há inferno, porque a gente quer se apegar nessa infinidade, né?
que nunca vai acabar. Se há ou não, eu não sei, eu não posso dizer, não é isso que eu venho advogar aqui hoje. Eu vou ler para vocês um pensamento do Paul Bowles, que diz o seguinte: porque nós não sabemos quando vamos morrer, acreditamos que a vida seja uma fonte inesgotável. Quantas vezes mais assistiremos a lua cheia nascendo? Talvez 20. E ainda assim parece sem limites. Então, gente, é bem isso, né? A gente nunca pensa no fim, a gente acha que vai ter tempo suficiente. E hoje eu venho falar sobre isso por duas razões. Primeira, a questão do Covid-19, né? Que trouxe foi uma wake-up call, né? Uma chamada pra gente acordar mesmo pra vida, pra realidade muito grande, né? Pra ver o que a gente tá fazendo com o nosso planeta. E agora a gente está lidando muito com essa questão da doença, da perda, da morte, do sofrimento, muito forte no nível global. Eu acredito que o Covid tenha nos proporcionado ferramentas incríveis de crescimento e de realmente acordar para a vida. E agora, nesse ano, a gente não tem certeza de nada. A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, a gente não sabe quem tá salvo, quem tá fora de risco ou não, e cada vez chega mais perto de nós. Se nós não fomos ainda afetados pela doença, a gente conhece alguém que já foi ou alguém que já perdeu alguém. Então tá chegando cada vez mais forte essa realidade para nós nos confrontarmos. O meu convite hoje aqui, eu venho conversar com vocês, é que tem maneiras da gente ver isso. É difícil sim, acho que a gente tem que ter respeito com a doença, com esse vírus que é muito agressivo e tá causando muita dificuldade, mas respeito é diferente de medo. Então, ter o respeito, ter a consciência, tratar com respeito, fazer o que nos cabe em termos de prevenção e de cuidado é importantíssimo, é imprescindível na realidade. Agora, a gente ter medo, pânico de tudo, atrasa a nossa evolução e muito frequentemente acaba atraindo mais daquilo que a gente tem medo. A minha sugestão é bem isso, bem simples mesmo. Vamos apreciar mais a vida, apreciar, sermos gratos pelo que a gente tem e saber ter noção da efemeridade, né? Que vai ter um fim. E aí, quem sabe, a gente pode não ter esse pânico todo de uma possibilidade de fim. Na realidade, gente, tudo é efêmero na vida. Um relacionamento, você tá lá com a pessoa que você ama, enfim, encontrei o amor da minha vida. Um dia vai acabar, nem que seja quando um de vocês dois partirem, mas tudo vai acabar. Então a gente negar, que é uma defesa pessoal mesmo, né? A gente tem essa questão da negação para não sentir a dor, acaba nos atrasando. E aí, quando a gente perde, a gente sofre muito mais, porque a gente negou, a gente fingiu que isso nunca ia acontecer com a gente. Então, a questão da morte não é só da morte física, não é só da morte desse plano espiritual para um outro plano, ou pro nada, né? Para quem não acredita que exista uma vida após a morte. Mas eu não sei, eu não tenho uma opinião formada. Às vezes eu acredito, mas eu acho que não vale a pena especular agora. Quando eu morrer, eu vou saber, então não é para eu saber agora. E se é para ser um mistério, é porque deve ser um mistério. Então, já fui muito ligada em coisas do espiritismo, mas enfim, não tô interessada agora em saber se há vida depois. Eu tô interessada em ter uma vida aqui que valha a pena. Esse é o meu recado principal, é saber, se eu morrer hoje, se eu morrer daqui a um mês, eu vou olhar pra minha vida e pensar, valeu a pena? Eu fiz o que eu tinha que fazer? Eu sou feliz? Eu arrisquei quando eu tinha que arriscar? Eu fui cauteloso? Como as pessoas vão lembrar de mim? Aí não é a questão de ser people pleaser, né? Não é a questão de querer agradar todo mundo. É aquelas pessoas que realmente fazem, que valem a pena, as pessoas que são importantes. Como é que a sua mãe, o seu pai, o seu filho, os seus alunos, as pessoas que convivem, os seus colegas de trabalho, como elas vão te ver? Qual é o legado, se você se importa, que é como as pessoas vão te ver? Qual é o legado, a mensagem que você deixou? Muito frequentemente todo mundo fica bonzinho depois que morre, mas você valeu a pena. Não é questão de ser bonzinho, é questão de ser justo, é questão de ser honesto e autêntico. Essa é a palavra, autenticidade. Você tá sendo você mesmo, você viveu a melhor vida, você se tornou a melhor expressão de si mesmo. Então, gente, se ainda não, tudo bem, mas comece agora, faz o que você tem vontade, siga os seus sonhos com cuidado, né, gente? Eu não tô induzindo ninguém a dizer, olha, pede demissão do trabalho, vai investir na sua vida de ator. Se você quer ser ator ou atriz,
Invista sim, mas não precisa simplesmente correr muito risco desnecessário. Começa com pequenos passos. Lembrem-se que uma grande jornada, uma maratona, ela começa com o primeiro passo e ela começa com um treino devagarinho, todos os dias, com consistência. Não é a quantidade, é a consistência durante os anos. Então o meu convite, gente, é não fique negando que vai haver um fim, que a vida é efêmera, que vai acabar. E quando acabar, quando a gente perde alguém que a gente ama inesperadamente ou que já venha sofrendo, é importante a gente saber lidar com essa dor, sim. A gente também fingir que tá tudo bem, a vida que segue não tem importância, todo mundo morre. Não é verdade. A gente precisa lidar com esse luto, com essa dor da perda. E não é só pra morte física, é pra morte de ciclos, pro final de relacionamentos, pro final de uma jornada no trabalho, naquele emprego, né? Trabalhou 20 anos no mesmo lugar, mudou o ciclo. Então a gente precisa viver esse luto, até se puder fazer um ritual para estabelecer realmente essa morte abstrata ou realmente física, isso é muito importante, mas termos a consciência, não negar, e aí quando acontece a gente tem um baque tão grande que nos afeta demais. Essa é a minha mensagem de hoje. Todo mundo sabe que vai morrer, mas vale a pena a gente pensar com mais desapego, a gente saber que faz parte da vida e a gente tá presente quando a gente tá ali tendo... Eu moro em Londres há 13 anos e uma das pessoas que eu mais amo no mundo é minha avó, que tem 91 anos agora. Se eu pudesse voltar no tempo... Eu fiz bastante isso, mas se eu pudesse eu faria mais. É de poder sentar, tomar um café com a minha avó, conversar com ela, ouvir as histórias dela de jovem, de quando ela era jovem, que eu sei muitas histórias. É aquele olho no olho, é abraçá-la e dizer o quanto eu a amo e quanto eu sou grata. Eu faço isso ainda às vezes por chamada de câmera, pelo telefone, mas não é a mesma coisa. Então, saber que quando a gente tá na presença daquelas pessoas que valem muito a pena mesmo, a gente tá ali presente, a gente tá inteiro, para que um dia, quando não for possível, a gente saiba, eu aproveitei o quanto eu tive. Não é eu pensar, eu era feliz e eu não sabia. Não, enquanto eu tive, eu tava lá, eu tava presente, eu tava olho no olho, eu tava inteiro. Eu estava apreciativo, eu era grato. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, deixem seus comentários e sugestões também para outros vídeos, tá bom? Muito, muito obrigada por assistir e até a próxima.